Você federá aqui como sempre fedeu na vida. Foi o que eu ouvi enquanto o metal gelado encostava nas minhas costas e o ar queimava meu nariz com aquele cheiro que não dá para esquecer. Um misto de produto forte e coisa velha, como se o lugar estivesse preso no tempo. E eu fiquei tentando entender se aquilo era real ou se minha cabeça estava pregando uma peça, porque nada fazia sentido. Meus olhos ardiam por causa da luz branca demais e minhas mãos tremiam sem eu conseguir controlar. Eu sentia o frio atravessar a roupa e entrar no peito. E o pior não era o frio, era a voz deles, dura, limpa, jovem demais para carregar tanta crueldade. E eu pensei que talvez estivesse surdo, talvez tivesse ouvido errado, mas não. As palavras ainda ecoavam dentro de mim, repetindo, batendo, esmagando qualquer tentativa de negar o que estava acontecendo ali, naquele lugar estranho de Campinas, onde ninguém deveria estar vivo, muito menos alguém como eu, largado como se fosse um objeto esquecido. Eu tentei falar, mas a garganta fechou, o corpo não respondeu. E só me veio uma sensação de vergonha que subiu do estômago até o rosto, um calor estranho misturado com o frio, como se meu corpo não soubesse mais reagir. E eu fiquei olhando para o teto manchado, enquanto pensamentos vinham quebrados, soltos, perguntando em silêncio quando foi que eu deixei de ser pai para virar isso, quando foi que a vida resolveu me empurrar até aqui, e por que justo agora tudo parecia tão errado. Eu sentia o coração bater forte demais, como se estivesse avisando que algo muito sério tinha acabado de acontecer, algo que não dava mais para desfazer. E naquele instante, eu soube que aquela cena não era só uma humilhação, era um marco, um corte profundo, o começo de algo que eu ainda não conseguia entender, mas que ia mudar tudo. O silêncio depois das palavras foi pesado, quase doeu mais do que o grito, e eu fiquei ali, imóvel, sentindo o peso do abandono, tentando juntar os pedaços da minha cabeça enquanto o medo e a incredulidade se misturavam, porque nada, absolutamente nada, me preparou para viver aquilo. E mesmo sem conseguir processar, eu sabia que essa história precisava ser contada do começo ao fim para alguém entender o tamanho do que foi feito comigo ali. E quanto mais eu respirava aquele ar pesado, mais ficava claro que aquilo não tinha sido um erro. Ninguém tropeçou ali por acaso, ninguém se confundiu de lugar. Aquilo foi decidido antes, pensado, escolhido, e essa certeza começou a apertar meu peito de um jeito diferente. Porque dor por dor eu até conhecia, mas ser colocado ali daquele jeito era outra coisa. Era como se tivessem apertado um botão e me desligado do mundo dos vivos, sem nem esperar meu corpo esfriar. Eu ouvi passos se afastando. Ouvi vozes baixas do outro lado da porta, risos contidos, e naquele instante, alguma coisa dentro de mim quebrou de vez, porque não havia pressa, não havia medo, só indiferença, e isso doeu mais do que qualquer palavra. Minha cabeça começou a rodar, e eu pensei se alguém viria, se alguém saberia que eu estava ali, e foi aí que a gravidade da situação caiu inteira sobre mim, porque aquele lugar não era só frio, era esquecido, ninguém entrava ali há anos, ninguém escutaria se eu gritasse, ninguém perguntaria por mim naquela noite. Eu comecei a entender que aquilo não era só abandono, era um ponto sem volta, uma escolha que mudava tudo, e quanto mais eu pensava, mais detalhes começavam a fazer sentido. Os olhares antes da porta fechar, o silêncio no carro, a forma como evitaram me tocar, como quem evita encostar em algo que já considera morto. Meu corpo estava ali, mas minha cabeça já lutava para não afundar num medo que crescia rápido demais, porque se eles tinham coragem de fazer isso, o que mais seriam capazes de esconder? O que mais eu ainda não estava vendo? Eu tentei organizar os pensamentos, mas eles vinham quebrados, misturados com uma sensação estranha de alerta, como se algo maior estivesse se formando por trás daquela cena, algo que eu ainda não tinha forças para encarar,
mas que já rondava tudo aquilo como uma sombra. E eu preciso te perguntar, de verdade, olhando agora para dentro de você, o que você faria no meu lugar? Ficaria em silêncio, tentaria entender ou sentiria essa mesma revolta que começou a crescer em mim naquele instante? Se essa história já te causou algum aperto aí dentro, comenta, porque saber que alguém está ouvindo faz diferença quando a gente percebe que o mundo está prestes a desabar. E se quiser continuar comigo até o fim, fica por aqui, porque o que aconteceu ali foi só o começo. Ainda tem verdades muito mais pesadas que eu nem imaginava. E tudo o que veio depois daquela porta fechada mudou minha vida de um jeito que ninguém estava preparado para ver. Antes de tudo desandar daquele jeito, minha vida era pequena no tamanho, mas grande no peso que eu carregava todos os dias. E talvez seja isso que mais machuca quando lembro, porque eu não era um homem perfeito, mas eu era inteiro no que fazia. Eu acordava cedo em Sorocaba, antes do sol aparecer direito, com aquele silêncio que só quem vive em bairros simples conhece. O barulho distante de um ônibus passando, o cheiro de café subindo da cozinha, e eu já levantava com o corpo reclamando, mas com a cabeça firme, porque sempre acreditei que dignidade começa quando a gente levanta mesmo cansado. Trabalhei a vida inteira fazendo de tudo um pouco. Serviço pesado, bico, trabalho fixo quando aparecia. Nunca tive luxo, mas nunca deixei faltar respeito dentro de casa. E isso era o que mais importava para mim. Carlos e Marcos cresceram vendo isso. Me vendo sair cedo e voltar tarde, com as mãos marcadas, a roupa suada, mas com a consciência limpa. E eu tinha o orgulho de olhar para eles e pensar que, mesmo sem dinheiro sobrando, eu estava ensinando algo que ninguém poderia tirar depois. Eu não era de falar muito. Nunca fui bom com palavras bonitas, mas eu mostrava no dia a dia, no prato cheio mesmo quando o dinheiro era curto, no conselho simples, na bronca quando precisava, no abraço meio torto quando eles estavam tristes. A relação com eles nunca foi de amizade fácil, era de pai mesmo, de quem acredita que criar filho é preparar para o mundo, não agradar o tempo todo. E talvez isso tenha criado distâncias que eu só fui entender tarde demais. Mesmo assim, havia momentos bons, risadas na mesa, conversas sobre o futuro, planos que eu fingia não ouvir, mas que guardava no fundo do peito com uma mistura de medo e esperança. Eu sempre pensei que quando eles crescessem, entenderiam o porquê de tantas ausências, o porquê de tanta rigidez, o porquê de eu nunca reclamar, nem quando tudo apertava. Minha vida seguia num ritmo simples, repetitivo até, mas era minha, construída passo a passo, com esforço, com escolhas difíceis, com renúncias que ninguém via. Eu abri mão de muita coisa para garantir que eles tivessem mais do que eu tive. E isso me parecia natural, quase automático, como respirar. Nunca esperei reconhecimento, nunca esperei aplauso. Só achava que respeito vinha junto, que laço de sangue significava algo mais profundo, algo que resistia ao tempo e às dificuldades. Quando olho para trás, vejo um homem comum, desses que passam despercebidos na rua, mas que carregam histórias inteiras nos ombros, histórias feitas de trabalho, de silêncio e de pequenas vitórias invisíveis. E talvez seja por isso que tudo o que veio depois tenha doído tanto, porque não foi só a humilhação daquele dia, foi o contraste brutal entre quem eu fui por tantos anos e o jeito como passei a ser tratado. Como se toda aquela trajetória não tivesse valor algum. Lembrar do passado é como tocar numa ferida que ainda pulsa, porque ali existia sentido, existia propósito, existia uma ideia clara de quem eu era. E comparar isso com aquele chão gelado de depois é sentir o mundo se partir em dois, como se a vida que eu construí tivesse sido apagada de uma hora para outra, sem explicação, sem direito de defesa. Depois de tantos anos vivendo no automático, aquela conversa me pegou de um jeito que eu não sei explicar, sem parecer exagero.
Foi como se alguém tivesse mexido numa parte minha que eu já tinha deixado quieta, como quem para de tocar num dente doendo para conseguir comer em paz. Não teve anúncio, não teve festa, não teve "pai, senta aqui que a gente precisa falar". Foi numa tarde comum, com a luz entrando torta pela janela, pratos simples na mesa, barulho de talher e o ventilador fazendo aquele som cansado. Eu estava ali, existindo do jeito que eu sempre existi, tentando não dar trabalho, tentando não ocupar espaço, tentando ser forte em silêncio. E aí, do nada, eu senti que eles estavam me olhando de um jeito diferente. Carlos não começou com drama. Ele soltou a frase meio atravessada, como quem não quer se comprometer demais, mas também não aguenta mais guardar. Disse que andava preocupado comigo. Disse que eu estava mais magro, mais quieto, mais cansado. Eu dei aquela risada curta, de quem finge que não é nada, e respondi que era a idade, que era normal, que eu estava bem. Só que ele não entrou na minha brincadeira. Ele ficou sério. Ficou com o olhar parado em mim por um segundo a mais do que o normal. E aquilo me deu um choque estranho, porque eu não estava acostumado a ser observado de verdade, não daquele jeito. Marcos completou logo depois, como se quisesse reforçar, como se tivesse ensaiado. Disse que eu já tinha feito demais, que eu já tinha carregado coisa demais sozinho, que agora era hora de pensar em mim, hora de descansar, hora de ter um pouco de paz. Eu juro que, na hora, meu corpo reagiu antes da minha cabeça. Eu senti uma pressão no peito, um calor subindo no rosto, uma vontade idiota de engolir seco. Eu não respondi de imediato, porque não queria que eles percebessem o quanto aquilo mexeu comigo. Eu não queria ficar com cara de velho carente, esperando migalha. Mas por dentro, eu senti uma coisa pequena se acender, uma esperança tímida, dessas que a gente tenta apagar com medo de se iludir, só que ela não apagou. Eles falaram em organizar as coisas. Essa frase ficou na minha cabeça. Organizar. Como se minha vida fosse uma gaveta bagunçada que alguém finalmente resolve arrumar. Falaram em resolver pendências, em facilitar meu dia a dia, em deixar tudo mais simples. Disseram que eu não precisava mais me preocupar com tanta coisa, que eu já tinha provado tudo o que tinha que provar. E pela primeira vez em muito tempo, eu me permiti imaginar um futuro mais leve. Não um futuro de luxo, porque eu nunca fui homem de sonhar com luxo. Eu imaginei só um futuro de respiro. Um futuro em que eu pudesse acordar sem a sensação de que eu estava sempre atrasado para alguma obrigação invisível. Eu comecei a prestar atenção nos detalhes, nesses sinais que parecem pequenos para quem recebe cuidado todo dia, mas que para mim eram quase uma novidade. Um café que apareceu na minha mão antes mesmo de eu levantar da cadeira. Uma mensagem perguntando se eu tinha comido. Um "deixa que eu vou contigo" dito sem impaciência. E não era só o gesto, era o jeito, um jeito mais calmo, mais paciente. Como se, de repente, eu tivesse virado alguém que merecia delicadeza. Teve um dia que Carlos apareceu com uma sacola de mercado e deixou na minha cozinha sem fazer cara feia. Não reclamou do preço, não soltou indireta, não fez aquela conta de padeiro na ponta da língua para me lembrar que tudo custa. Só deixou e disse, para você não ficar se preocupando. Eu fiquei parado, olhando aquilo como se fosse uma cena de outro mundo, porque eu sempre fui o homem que leva, não o que recebe. E receber é complicado quando a gente passou uma vida inteira ensinando para si mesmo que não pode depender de ninguém. Eu me vi voltando para casa e pensando nisso, pensando em como a vida dá voltas. Eu pensei que talvez os anos tivessem amadurecido eles. Pensei que talvez finalmente eles tivessem entendido o peso de ser pai, de ser provedor, de ser o homem que segura as pontas mesmo quando não tem ponta para segurar. Eu pensei que talvez eu tivesse sido duro demais às vezes, mas que no fundo eu tinha sido justo. E a ideia de que eles estavam reconhecendo isso me amoleceu por dentro. Eu comecei a imaginar coisas simples. Eu sentado numa varanda, tomando um café sem pressa, alguém me ligando só para conversar,
e não só para pedir. Eu comecei a imaginar que eu poderia envelhecer sem ser um problema. Só que, junto com essa esperança, começaram a aparecer uns detalhes estranhos, sutis, quase como poeira que a gente só enxerga quando a luz bate de um jeito certo. Coisas pequenas que, na hora, eu não soube interpretar, mas que hoje me dão um arrepio. O primeiro sinal foi um silêncio. Um silêncio que não combinava com a situação. Eu fazia uma pergunta simples e eles se olhavam antes de responder. Um olhar rápido, quase automático, como se pedissem permissão um para o outro. E eu fingia que não via, porque eu queria manter aquela sensação boa. Eu queria acreditar que era só coincidência. Houve uma tarde em que Marcos falou em resolver tudo de uma vez, do jeito certo. Do jeito certo. Essa expressão ficou presa na minha cabeça. Eu perguntei o que ele queria dizer com do jeito certo. E ele deu uma risada curta, desviou o assunto, disse que eu me preocupava demais. Carlos entrou no meio, rápido, falando de outra coisa, como quem joga uma toalha por cima de algo que não devia ficar exposto. Eu senti um aperto pequeno no estômago. Pequeno, mas real. Também teve a pressa. Uma pressa discreta, disfarçada de cuidado. Eles queriam que fosse logo. Queriam marcar rápido, resolver rápido. Como se o tempo fosse um inimigo. Eu estranhei, porque se era uma coisa boa, por que tanta urgência? Eu perguntei qual era a necessidade daquela correria e ouvi respostas vagas do tipo, para você não ficar esperando, para você não se cansar. É melhor assim. E eu engoli. Eu engoli porque eu estava cansado de desconfiar da vida. Eu estava cansado de esperar o pior. Eu queria por um instante só aceitar. Teve um momento que eu lembro como se fosse agora. Eu estava sentado e Carlos falou sobre garantir tranquilidade. Tranquilidade. Disse que a gente ia ajeitar documentos, organizar as coisas, deixar tudo certinho. Eu perguntei que documentos. Ele respondeu, essas coisas de família. E logo mudou o tom. Perguntou se eu estava dormindo bem, se eu queria uma água. Parecia cuidado, mas também parecia uma tentativa de me tirar da linha da pergunta. Na hora eu não fui insistente. Eu nunca fui homem de ficar cutucando. Sempre achei que insistir era falta de confiança. E como é que um pai desconfia do próprio filho sem sentir vergonha? Eu notei também que eles começaram a me tocar menos. Parece bobagem, mas não é. Quando a gente ama de verdade, mesmo com distância, a mão encosta no ombro, o abraço sai, a proximidade aparece. E naquela fase, apesar de gentis, eles mantinham uma distância meio fria, como se existisse uma barreira invisível. Eu me aproximei uma vez de Marcos para falar baixo com ele, e ele deu um passo quase imperceptível para trás. Ele disfarçou, fingiu que ia pegar algo, mas eu vi, eu senti. E aquilo me deu um gosto estranho na boca, como se eu tivesse encostado numa verdade que eu ainda não queria enxergar. Mesmo assim, a esperança continuava falando mais alto. Porque esperança é isso. Ela não prova nada. Ela só pede para a gente acreditar. E eu estava acreditando. Eu comecei a me arrumar mais quando sabia que ia encontrar eles, como se fosse uma ocasião especial. Comecei a cortar o cabelo com mais frequência. Passei a guardar dinheiro para alguma coisa que eu nem sabia o quê, só porque parecia que eu estava entrando numa fase nova da vida. Eu comecei a imaginar que finalmente eu seria tratado com um mínimo de cuidado, como alguém que fez sua parte. E aí, no meio desse otimismo meio ingênuo, vinha aquele desconforto que voltava e sumia como uma febre baixa. Um olhar atravessado, um silêncio prolongado, um assunto que morria antes de nascer. Eu perguntava onde a gente iria e a resposta vinha genérica. Eu perguntava quem mais sabia disso e eles diziam só a gente. Eu perguntava por que não falar com calma e eles diziam para não te estressar. E eu pensava, talvez seja isso mesmo, talvez eles só estejam tentando me poupar. Só que poupar demais também é um jeito de controlar. Hoje eu sei,
Naquele tempo eu não queria saber. Eu queria o conforto daquela ideia. Meus filhos finalmente estão do meu lado. E eu me agarrei nessa ideia, como quem se agarra num corrimão depois de subir uma vida inteira de escada sem apoio. Se você já passou por algo parecido, se já sentiu uma esperança nascer quando você estava quase desistindo, me diz nos comentários o que você fez com esse sentimento, porque eu, naquele momento, eu só deixei ele me guiar. Eu segui em frente acreditando, acreditando nos gestos, acreditando na promessa, acreditando na palavra cuidado que eu sempre ofereci e quase nunca recebi. Eu segui em frente porque a alternativa era voltar para aquele lugar de sempre, onde eu não esperava nada de ninguém. E esperar nada, por mais seguro que pareça, também é uma forma de morrer aos poucos por dentro. Eu não fazia ideia do que estava sendo montado em silêncio ao meu redor. Eu não fazia ideia de como aquela promessa bonita já vinha contaminada por um tipo de frieza que eu ainda não conseguia nomear. Eu só sabia que pela primeira vez em muito tempo eu me senti escolhido. E é isso que torna tudo mais doloroso quando eu lembro. Porque a esperança, quando quebra, não estilhaça só o futuro. Ela rasga o passado inteiro junto. No dia em que a gente saiu de Sorocaba, eu acordei com uma sensação estranha no corpo, como se eu tivesse dormido pouco, mesmo tendo fechado os olhos a noite inteira. O céu estava daquele jeito sem cor, meio branco, meio cinza, e o ar parecia mais frio do que o normal para a época. Eu me arrumei devagar, coloquei uma camisa mais quente, conferi se tinha documento no bolso e fiquei esperando o barulho do carro na rua como quem espera uma coisa importante acontecer. Quando Carlos buzinou, eu já estava na porta, mas fiquei um segundo a mais parado, olhando a casa, como se eu não soubesse explicar por que aquilo parecia despedida. Entrei no carro e senti de cara o ar-condicionado forte demais, gelando o rosto. O banco estava com aquele cheiro de carro fechado, um misto de perfume barato e plástico aquecido que incomoda a garganta. Carlos estava no volante com a expressão fechada, firme, e Marcos, no banco do passageiro, mexia no celular sem levantar a cabeça. Eu soltei um bom dia que saiu menor do que eu queria. Eles responderam, mas do jeito mais curto possível, como se cada palavra fosse um gasto desnecessário. O carro arrancou e por alguns minutos a única coisa que existia era o som do motor e o vento batendo de leve no vidro. A estrada começou a engolir a cidade. E conforme as casas foram ficando para trás, aquela esperança que eu vinha carregando nos dias anteriores tentou aparecer de novo, como se eu fosse me convencer de que era só nervosismo. Mas o silêncio deles puxava minha cabeça para o outro lado. Era um silêncio pesado, não era um silêncio confortável. Era como se alguma coisa estivesse sendo evitada. Eu tentava puxar assunto. Falava de coisas pequenas, do trânsito, do tempo, de qualquer besteira e recebia respostas curtas, meio sem cor, sem continuidade. Eu reparava que Carlos apertava o volante com força, os dedos brancos, e que Marcos sorria sozinho para a tela do celular. Mas não era sorriso de alegria, era aquele sorriso sem humor, de quem está resolvendo coisa demais na cabeça. Em algum momento eu perguntei de novo para onde a gente estava indo exatamente em Campinas. Carlos respondeu, lá perto. E ficou por isso mesmo. Eu esperei o complemento, mas ele não veio. Marcos deu uma olhada rápida pela janela, como se o mundo lá fora fosse mais interessante do que minha pergunta, e voltou para o celular. Aquilo me deu um aperto seco no estômago. Não era pânico. Era um aviso pequeno, daqueles que a gente desrespeita porque parece exagero. Eu fiquei quieto, olhando as placas na beira da estrada como se elas fossem me explicar alguma coisa. Quanto mais a gente avançava, mais eu sentia que o ar dentro do carro estava diferente. Tinha uma tensão invisível, uma coisa que não se dizia. Eu ouvi um áudio curto que Marcos recebeu, ouvi ele colocar no ouvido e responder baixinho, quase sussurrando. Carlos olhou pelo retrovisor 2 vezes seguidas, como se conferisse se eu estava prestando atenção. Eu fingi que não percebi.
mas meu corpo percebeu. A nuca ficou quente, as mãos ficaram frias. Eu comecei a reparar em detalhes que antes eu não reparava. O jeito como eles não falavam meu nome, o jeito como evitavam contato, o jeito como cada pausa parecia calculada. A gente parou num posto na estrada e o vento de fora bateu no meu rosto com um frio úmido. O cheiro de gasolina misturado com café queimado me deu uma tontura leve. Carlos desceu rápido e falou com o frentista como se já tivesse feito aquilo antes, naquele mesmo dia. Marcos ficou no carro, olhando para o celular, e eu fiquei parado do lado de fora por um segundo, olhando o movimento como se eu procurasse algum sinal normalidade. Quando voltei para o banco de trás, notei que havia uma garrafa de água já aberta no console, como se alguém tivesse tomado e esquecido ali. Detalhe bobo. Mas naquele momento até detalhe bobo parecia mensagem. Na volta para a estrada, o céu ficou mais claro. Uma luz branca e dura começou a entrar pelo vidro, e eu senti o cansaço crescer. Não um cansaço do corpo, um cansaço da cabeça tentando entender o que não tinha explicação. Eu pensei em perguntar de novo, em insistir, em dizer eu mereço saber, mas alguma coisa em mim travou. Eu tinha medo de parecer desconfiado. Eu tinha medo de estragar aquela promessa que eu queria acreditar. E aí eu comecei a me perguntar, com uma sinceridade que me dá vergonha hoje: será que eu estava escolhendo não ver? Você, no meu lugar, teria percebido alguma coisa? Comenta aí de verdade, porque eu fico preso nessa pergunta como se ela pudesse mudar o que aconteceu. Quando a gente entrou em Campinas, o ambiente mudou como muda num filme quando a música fica baixa e você sente que vem coisa ruim. O trânsito era mais pesado, os prédios maiores, as ruas com um movimento que não combinava com a sensação de isolamento que eu estava sentindo por dentro. Carlos não falava mais nada. Marcos tinha guardado o celular e agora olhava para frente com a mandíbula travada, respirando curto. Eu vi Carlos pegar um caminho estranho, fora das avenidas principais, entrando por ruas mais vazias. As casas começaram a ficar mais antigas, os muros mais altos, as calçadas mais quebradas. A cada esquina eu sentia que a cidade ia ficando menos viva, como se a gente estivesse sendo puxado para um canto esquecido. Eu tentei fazer uma última pergunta, algo simples, só para quebrar aquela sensação. É longe? Carlos respondeu, já, sem olhar para trás. Marcos coçou o rosto como se estivesse incomodado e soltou um calma, que parecia mais uma ordem do que um carinho. Eu engoli seco. Meu coração começou a bater de um jeito esquisito, não acelerado como susto, mas pesado, como se cada batida carregasse um pressentimento. Eu olhei pela janela e vi um trecho de rua com poucos postes, árvores grandes, sombra demais. Vi um portão enferrujado em uma esquina, vi um prédio baixo com pintura descascada mais adiante e senti um frio atravessando minha coluna, como se o ar-condicionado tivesse virado gelo por dentro. O carro diminuiu a velocidade e eu percebi que Carlos estava procurando uma entrada específica, como quem já sabe exatamente onde parar. Marcos olhou o relógio e respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma conversa difícil. Eu senti meu corpo endurecer no banco, as mãos fechando sem querer. A cidade lá fora continuava normal, gente passando, carro passando, vida acontecendo, mas dentro do carro parecia que o mundo tinha ficado suspenso. E eu entendi, sem entender de verdade, que a queda não começa quando a gente cai. Ela começa no caminho, quando tudo fica estranho, e você ainda tenta se convencer de que é só impressão. O carro parou de um jeito seco, como se a rua inteira tivesse segurado o fôlego junto comigo. Carlos desligou o motor e por um segundo ninguém se mexeu. Só o barulho do ar-condicionado ainda soprando frio e aquele silêncio pesado que não era paz, era decisão. Eu olhei pela janela e vi um prédio baixo, antigo, com a pintura comida pelo tempo, um portão de ferro que rangia só de estar ali e uma placa velha que eu nem consegui ler direito porque meu olhar ficou preso no vazio,
como se minha cabeça estivesse tentando se proteger do que estava prestes a entender. Carlos abriu a porta dele e saiu sem olhar para mim. Marcos saiu também, batendo a porta com força demais, como se estivesse com raiva de alguma coisa que eu ainda não sabia. Eu desci devagar, sentindo o chão irregular sob o sapato. O vento ali era mais gelado, mais úmido e tinha um cheiro estranho no ar. Um cheiro de produto forte misturado com mofo, como se aquele lugar tivesse sido lavado 1000 vezes e mesmo assim continuasse sujo de um jeito que não dá para limpar. Eu ainda tentei agir como se fosse normal. Eu ainda tentei manter a postura. Perguntei num tom quase infantil: "É aqui?" Carlos respondeu: "É", curto, sem me encarar. Marcos nem respondeu. Só caminhou na frente como se tivesse pressa de terminar logo. A entrada parecia de hospital velho, mas sem gente, sem vida, sem som. A luz era branca e dura, dessas que fazem a gente parecer doente no espelho. Eu senti um arrepio subir pela nuca quando a porta fechou atrás de nós. Aquele barulho de porta pesada trancando, aquele clique final, foi como se alguma coisa dentro de mim também tivesse sido trancada. Eu vi um corredor estreito, parede manchada, piso frio, e eu comecei a entender que aquilo não era resolver pendência. Aquilo era outra coisa, só que minha mente ainda tentava negar, como se negar pudesse impedir. Carlos andava na frente com passos firmes, como quem já conhecia o caminho. Marcos ia do lado dele, calado, mandíbula travada. Eu ia atrás, e cada passo meu parecia mais pesado do que o anterior. A minha garganta ficou seca. Eu quis perguntar: "O que é isso?" Mas as palavras não saíam. Parecia que eu tinha medo de ouvir a resposta. Foi aí que eu vi a porta entreaberta e senti o cheiro de novo, mais forte, mais agressivo, queimando o nariz, entrando no peito. Um cheiro químico que não combina com gente viva. Um cheiro que avisa que ali não era lugar de conversa. Quando eu olhei para dentro, eu vi a mesa de metal. Eu vi o brilho frio do aço, limpo demais, gelado demais. E por um segundo, eu fiquei parado, porque meu cérebro não conseguia encaixar a imagem dentro da realidade. Eu pensei que fosse algum depósito. Pensei que fosse manutenção. Pensei qualquer coisa, menos o que era. Carlos fez um gesto com a cabeça, como se dissesse "vai", e Marcos encostou a mão no meu braço, não com carinho, mas com pressa, e me guiou como se eu fosse um pacote. "Espera." "Por quê?" Minha voz saiu fraca, falhada, quase ridícula. Carlos finalmente olhou para mim, e aquele olhar foi o primeiro golpe de verdade. Não tinha dúvida, não tinha pena, não tinha hesitação. Era um olhar limpo, frio, como se eu fosse uma coisa que incomoda. Marcos cruzou os braços e respirou fundo, como quem se prepara para falar algo desagradável sem sujar a própria boca. E então veio a frase, como um tapa que não deixa marca na pele, mas deixa no resto de tudo: "Você federá aqui como sempre fedeu na vida." Carlos falou alto, com raiva contida, como se aquela frase estivesse guardada fazia tempo. Eu senti o sangue subir para o rosto e, ao mesmo tempo, o corpo gelar. Foi um choque tão grande que eu não consegui reagir direito. A vergonha veio antes da dor. Uma vergonha quente, sufocante, como se o mundo inteiro estivesse ali vendo aquilo. Meus olhos arderam, não sei se pelo cheiro, pela luz ou pelo que aquilo significava. Marcos riu sem humor, um riso curto, e falou, como se estivesse comentando algo óbvio, que eu ficava melhor ali, entre cadáveres, porque ninguém ia sentir minha falta do mesmo jeito que ninguém sentiu minha falta a vida inteira. Essas palavras bateram na minha cabeça como se ecoassem numa sala vazia. Eu olhei para os dois, procurei algum sinal de que era uma brincadeira cruel, alguma encenação, qualquer coisa que dissesse, "não é isso." Mas o que eu vi foi convicção. Vi desprezo, vi alívio. Eu tentei dar um passo para trás e minhas pernas falharam. O metal da mesa encostou na minha mão e a frieza atravessou a pele como se fosse uma corrente elétrica. Carlos fez um gesto impaciente, apontou a mesa como se fosse meu lugar final. E o gesto que destruiu tudo foi simples. Ele virou o rosto,
como quem evita olhar algo que já decidiu descartar, e disse, num tom baixo, como se fosse um detalhe administrativo, que ninguém entrava ali há décadas, que ninguém ousava, que eu podia ficar quieto porque ninguém ia aparecer. Naquele instante, a realidade desabou por dentro, porque não era só humilhação, era abandono planejado, era uma escolha. A minha mente começou a correr em círculos, buscando uma explicação, uma brecha, um motivo que não fosse aquilo. Eu sou o pai de vocês, eu pensei, mas não consegui dizer. As palavras travaram na garganta como se estivessem com vergonha de existir. Eu senti o coração batendo pesado, como se cada batida gritasse, isso não pode estar acontecendo. Eu senti náusea, tontura e uma fraqueza subindo pelas pernas, enquanto o cheiro químico me sufocava e a luz branca me deixava exposto, frágil, ridículo. Carlos deu um passo para trás, como se eu fosse contagioso. Marcos olhou a hora, como se tivesse compromisso. E então veio a última facada, não dita com grito, mas com naturalidade. Eles começaram a se afastar, a conversar entre si, como se eu não estivesse ali, como se eu já tivesse virado parte do cenário. Eu ouvi a porta rangendo. Eu ouvi o barulho do metal quando Marcos encostou nela. Eu ouvi o som do mundo se fechando e eu fiquei imóvel, não por coragem, mas por choque, por incapacidade de acreditar. Porque naquele segundo eu entendi que eu não era mais pai. Eu era um problema que eles estavam resolvendo. E o silêncio que veio depois foi tão pesado que parecia ter peso físico, esmagando meu peito, apertando minha garganta, como se o próprio ar dissesse que ali não havia mais lugar para mim. Quando a porta fechou de vez e o som dos passos deles desapareceu, o tempo perdeu o formato. Eu não sei dizer quanto tempo fiquei ali parado, porque o corpo estava presente, mas a cabeça parecia ter se desconectado de tudo. O frio foi a primeira coisa que começou a se impor de verdade. Não aquele frio rápido que arrepia, mas um frio que vai entrando devagar, se acomodando nos ossos, fazendo cada parte do corpo doer de um jeito diferente. Eu sentei porque as pernas já não me obedeciam mais. Encostei as costas na parede gelada e fiquei ali, respirando curto, tentando entender se aquilo era real ou se em algum momento alguém ia voltar rindo e dizer que tudo não passava de um erro grotesco. Mas ninguém voltou. O silêncio daquele lugar não era silêncio de paz, era silêncio de abandono. De vez em quando eu ouvia um estalo distante, algum barulho do prédio velho se mexendo. E cada som fazia meu coração disparar, porque por um segundo eu acreditava que alguém vinha. Logo depois vinha a decepção, pesada, repetida, cansativa. A noção de tempo começou a se dissolver. Eu não sabia se era dia ou noite. A luz branca continuava ali, sem piedade, me deixando exposto, acordado, impedindo até o direito de fechar os olhos em paz. O medo começou a aparecer de verdade quando a ficha caiu. Medo de passar mal. Medo de ninguém saber onde eu estava. Medo de morrer ali daquele jeito, como se eu tivesse sido apagado do mundo sem registro. Ao mesmo tempo, uma raiva surda crescia por dentro. Uma raiva que não encontrava saída, porque não tinha em quem gritar, não tinha em quem bater, não tinha onde descarregar. Eu apertava as mãos, sentia as unhas cravando na pele, e ainda assim parecia pouco diante do que estava acontecendo dentro de mim. Minha cabeça não parava. Pensamentos iam e vinham como ondas quebrando em pedra. Onde foi que eu errei? Em que momento eu falhei como pai a ponto de merecer aquilo? Será que eu fui duro demais? Ausente demais? Ou será que nada disso importava e eu estava apenas colhendo algo que nunca soube que tinha plantado? Cada lembrança do passado vinha acompanhada de uma dúvida nova, como se minha própria história estivesse sendo reescrita ali, naquele chão frio. Teve momentos em que eu senti vergonha de mim mesmo. Vergonha por ter acreditado, vergonha por ter criado esperança, vergonha por ter me permitido achar que eu merecia cuidado.
Essa vergonha doeu mais do que o frio, porque ela atacava direto aquilo que eu sempre achei que tinha: dignidade. Eu me sentia pequeno, reduzido, descartável. Como se tudo o que eu tivesse feito na vida pudesse ser resumido naquele abandono silencioso. O corpo começou a cobrar. A fome apareceu fraca, depois sumiu. A sede ficou constante. A cabeça doía como se estivesse apertada por dentro. Eu tentava cochilar, mas cada vez que fechava os olhos, vinha a imagem deles se afastando. Vinha a frase ecoando de novo, vinha o olhar frio, e meu corpo reagia como se ainda estivesse acontecendo. Eu acordava assustado, respirando rápido, sem saber quanto tempo tinha passado. Em alguns momentos, eu conversava sozinho. Falava baixo, quase sussurrando, como se tivesse medo até de ouvir minha própria voz. Repetia meu nome, lembrava de quem eu era, das coisas que eu tinha feito, como se isso pudesse me ancorar em alguma realidade que ainda fizesse sentido. Em outros momentos, eu ficava completamente vazio. Nem dor, nem raiva, nem pensamento. Só um cansaço profundo, pesado, que parecia querer me apagar aos poucos. E no meio desse caos, uma pergunta começou a voltar sempre, insistente, martelando. Como é que alguém duvida tanto do próprio valor a ponto de aceitar ser tratado assim? Porque ali, naquele lugar, eu não estava só duvidando deles. Eu estava duvidando de mim. Duvidando se eu realmente tinha valido alguma coisa para alguém em algum momento da minha vida. Já sentiu algo assim? Algo que faz você questionar quem você é, tudo de uma vez? Se isso já passou pela sua cabeça, deixa nos comentários, porque às vezes saber que não é só a gente ajuda a não afundar de vez. As horas viraram um peso difícil de carregar. Cada minuto parecia maior que o anterior. Eu me sentia exausto sem ter feito nada, cansado de pensar, cansado de sentir, cansado de existir. A tristeza vinha em ondas, às vezes forte, às vezes só um fundo constante, como um zumbido que não some nunca. E junto com ela vinha um vazio estranho, um espaço enorme, onde antes existia a certeza de que eu era alguém para alguém. Eu tentava encontrar lógica, tentava montar explicações, tentava justificar, mas nada fechava. E talvez o pior tenha sido isso. Perceber que nem tudo tem explicação que console, que algumas dores simplesmente acontecem e pronto, que algumas pessoas escolhem ferir e a gente fica sozinho com os pedaços. Ali, naquela solidão gelada, eu comecei a entender que algo em mim tinha sido quebrado de um jeito que não dava para colar fácil. E essa consciência doeu quase tanto quanto o abandono em si. Eu já estava num estado em que tudo parecia distante quando ouvi um som diferente. Não era porta batendo nem passo apressado, era um arrastar leve, como de alguém que conhece aquele lugar de cor e não tem pressa porque não tem medo. No começo achei que fosse mais um barulho do prédio velho, mas depois ouvi uma tosse baixa, humana demais para ser imaginação. Meu corpo reagiu antes da cabeça. O coração disparou e eu tentei me mexer, mas só consegui virar o rosto devagar, com um esforço que parecia maior do que deveria ser. Foi então que vi a silhueta dela surgindo no corredor, empurrando um carrinho simples, desses de limpeza, com um pano pendurado e um balde que fazia um barulho oco a cada passo. Ela parou quando me viu. Não deu um pulo para trás, não fez cara de nojo, não se assustou como quem vê algo fora do lugar. Ela só parou, olhou. E aquele olhar foi diferente de tudo que eu tinha visto naquele dia. Não era julgamento, não era pressa, não era desprezo. Era surpresa misturada com preocupação. Ela largou o carrinho ali mesmo e se aproximou devagar, como se tivesse medo de me assustar mais do que eu já estava. Perguntou meu nome num tom baixo, respeitoso, como quem fala com alguém vivo, não com um problema. Quando eu tentei responder, a voz saiu falhada, quase inexistente. Ela não pediu para eu repetir.
Ela se abaixou um pouco para ficar na minha altura, colocou a mão no meu braço com cuidado, um toque firme e quente que parecia impossível naquele lugar gelado, e disse que eu não estava sozinho. Disse isso sem drama, sem frase bonita, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Aquilo me desmontou. Eu senti os olhos arderem de um jeito diferente do que antes, não de dor, mas de alívio. E precisei desviar o rosto porque não queria chorar na frente de uma estranha. Ela se apresentou como Maria Aparecida Nogueira. Disse que trabalhava ali havia muitos anos, que conhecia cada canto daquele prédio e que sabia quando algo estava errado. Falou que ninguém deveria estar ali daquele jeito, naquela condição, e que aquilo não era normal, não era certo. Cada palavra dela parecia recolocar alguma coisa no lugar dentro de mim, como se alguém estivesse juntando pedaços que eu nem sabia que tinham se espalhado tanto. Ela me ajudou a levantar com paciência, sem puxar, sem pressa, respeitando meu tempo, e eu percebi o quanto meu corpo estava fraco quando quase perdi o equilíbrio, e ela me segurou sem reclamar, sem fazer cara de esforço. Ela me levou para um espaço diferente, uma sala pequena, simples, mas limpa, com uma janela alta por onde entrava uma luz mais suave. Ali, o ar era menos agressivo, o cheiro era outro, mais neutro, mais próximo de vida do que de fim. Ela trouxe água, trouxe uma cadeira, colocou um casaco nos meus ombros, como se fosse algo automático, um gesto de quem faz aquilo porque acredita que é o certo, não porque espera reconhecimento. Eu bebia a água devagar, sentindo cada gole descer como se estivesse acordando depois de um pesadelo longo demais. Aos poucos, enquanto meu corpo respondia, ela ouviu. Não interrompeu, não fez perguntas invasivas, não tentou explicar nada. Ela ouviu. Às vezes, assentia com a cabeça, às vezes soltava um "meu Deus" baixo, não de espanto, mas de empatia. O contraste entre aquela escuta silenciosa e a frieza de quem tinha me deixado ali foi tão grande que me deu um nó no peito. Como alguém que não me devia nada podia demonstrar mais humanidade do que aqueles que carregavam meu sangue? Em algum momento, ela disse que conhecia um lugar melhor, que eu não precisava voltar para ali, que ela ia me ajudar a sair daquele ambiente e a respirar um pouco. Falou de Indaiatuba, como quem fala de refúgio, de um lugar mais calmo, onde ela tinha contato com pessoas que sabiam acolher sem perguntar demais. Não foi uma promessa grandiosa, foi uma possibilidade. E naquele momento, possibilidade era tudo o que eu tinha. O caminho até lá foi silencioso, mas um silêncio diferente do que eu tinha vivido antes. Não era um silêncio que machucava. Era um silêncio de cuidado. Ela dirigia com calma, às vezes perguntava se eu estava bem, se precisava parar, se queria água. E cada pergunta simples me lembrava que eu ainda existia, que meu desconforto importava, que meu corpo tinha direito a cuidado. Eu olhava pela janela e via a cidade passando, as ruas, as pessoas vivendo, e pela primeira vez, desde que tudo tinha desmoronado, eu não me sentia completamente fora do mundo. Quando chegamos, o ambiente era outro, mais claro, mais aberto. O ar parecia circular melhor. Eu senti algo dentro de mim soltar devagar, como um nó que ficou apertado tempo demais. Não era felicidade. Ainda não. Era um alívio tímido, desconfiado, mas real. Era a sensação de que, mesmo depois de tudo, alguém tinha escolhido agir com bondade, sem pedir nada em troca. Ali, naquele novo cenário, eu percebi o quanto um gesto simples pode salvar alguém do fundo do poço. Não resolveu minha dor, não apagou o que aconteceu, mas me deu chão, me deu tempo. Me deu a chance de respirar e de lembrar que dignidade não depende só de quem te machuca, mas também de quem cruza seu caminho, quando você já não acredita mais em nada. E foi assim, sem aviso, sem plano, que uma mão estendida começou a mudar o rumo de tudo, devagar, do jeito que só a verdadeira humanidade consegue fazer.
Eu fiquei alguns dias em Indaiatuba sem saber direito se eu estava vivendo ou só sobrevivendo, porque o corpo até descansava, mas a cabeça não parava. Mesmo num lugar mais calmo, com paredes claras e cheiro de café fresco, eu ainda carregava aquela cena dentro de mim como se fosse um peso amarrado no peito. E foi num fim de tarde, quando o silêncio finalmente começou a ficar menos ameaçador, que Maria Aparecida percebeu uma coisa que eu mesmo fingia não notar. Eu não tirava o casaco de jeito nenhum. Mesmo dentro de casa, mesmo com calor, eu mantinha ele perto de mim como se fosse uma segunda pele. Eu dizia que era frio, que era costume, que eu gostava, mas a verdade era outra. Eu não queria tocar no que estava ali dentro, porque tocar significava lembrar, e lembrar significava desabar. Ela não insistiu de primeira. Ela respeitou meu tempo, só observou. E num dia em que eu acordei mais fraco, com a sensação de que eu ia apagar de novo, ela colocou uma caneca de chá na minha mão e falou bem baixinho, como quem oferece uma saída sem empurrar. Seu Antônio, você tem algo aí nesse casaco que você guarda como se fosse sua vida. Eu não vou mexer, mas se isso for importante, talvez seja a hora de você olhar. Eu senti a garganta fechar, porque eu sabia desde o primeiro segundo, dentro daquele necrotério, quando a vergonha tentou me engolir, que eu ainda tinha algo comigo que eles não tinham visto. E eu tinha passado a vida inteira treinando meu corpo e minha cabeça para proteger aquilo. Eu fiquei um tempo em silêncio, encarando a caneca, vendo o vapor subir e desaparecer. A minha mão tremia de leve. Não era frio, era o peso da decisão. Porque aquele segredo não era só papel. Era memória, era medo, era promessa, era uma parte de mim que eu escondia até de mim mesmo por anos. E eu tinha um motivo. Eu tinha um motivo que fazia sentido quando eu era mais jovem, quando a vida estava em outra fase, quando eu ainda acreditava que proteger era calar. Eu levantei devagar e fui até o quarto. Peguei o casaco como se ele pudesse quebrar. Sentei na cama, passei a mão no tecido, senti o bolso interno, senti o volume lá dentro e por um instante o passado inteiro veio junto. Como se eu tivesse aberto uma janela para uma época que eu não visitava fazia décadas. Eu vi minha juventude, vi o rosto da minha falecida esposa, vi noites em claro, vi discussões, vi promessas feitas baixinho, vi a sensação de que eu precisava ser mais esperto do que o mundo para não perder tudo. Aquele segredo começou muito antes de Carlos e Marcos nascerem. Começou num tempo em que Sorocaba ainda parecia menor, em que os bairros cresciam devagar, em que terreno barato virava disputa de gente grande. Eu trabalhava como servente e fazia bico onde aparecia, e conheci um homem chamado Luiz Alberto Siqueira, dono de um pequeno loteamento que estava quebrando. Ele não tinha herdeiro, não tinha quem confiasse, e eu era um dos poucos que ainda apareciam para ajudar sem perguntar o que eu ia ganhar. Eu carreguei saco de cimento, ajeitei muro, limpei entulho e ele me olhava como se eu fosse um tipo raro de homem, desses que ainda cumprem palavra. Um dia, ele me chamou num canto com a voz baixa e o olhar cansado e disse que tinha tomado uma decisão. Disse que queria me repassar de forma legal uma parte de umas terras que ele tinha em nome de empresa, propriedades que ele sabia que iam valorizar com o tempo, mas que ele não ia ter tempo de ver. Disse que era a forma dele pagar o que eu fazia e também a forma dele garantir que aquilo não cairia na mão de gente que só pensa em passar por cima dos outros. Eu achei que era conversa de velho doente. Eu ri de nervoso, mas ele insistiu. Ele chamou um advogado, fez tudo certinho, documentos assinados, escrituras registradas. Tudo com calma, com sigilo, porque ele tinha medo de gente que rondava, gente que ameaçava, gente que queria tomar aquilo. E eu aceitei. Não porque eu fosse ganancioso, mas porque eu senti que era uma chance. Uma chance de garantir futuro, de garantir segurança, de garantir que eu não dependeria de ninguém. Só que eu também entendi o risco.
O risco de ter algo valioso e virar alvo. O risco de contar para a família e ver aquilo se transformar em motivo de briga, de cobiça, de mudança de caráter. Eu sempre tive um medo silencioso de dinheiro. Não do dinheiro em si, mas do que ele faz com as pessoas. Eu vi amigos virarem inimigos por causa de herança. Vi irmãos se odiarem por causa de terreno. E eu pensei, eu não vou deixar isso entrar na minha casa enquanto meus filhos forem pequenos, enquanto meu lar ainda estiver frágil, enquanto eu ainda estiver aprendendo a ser pai. Então eu guardei como se fosse um pecado, guardei como se fosse uma arma. Guardei como se aquela verdade pudesse destruir o pouco de paz que eu tinha. E com o tempo, guardar virou hábito, virou instinto. Eu costurei aquele bolso interno no casaco, deixei as escrituras dobradas, protegidas e quase nunca toquei nelas. De vez em quando eu conferia, só para ter certeza de que ainda estavam lá, como quem confirma que ainda existe chão debaixo dos pés. E eu dizia para mim mesmo que um dia eu contaria, um dia eu faria do jeito certo, um dia eu colocaria tudo na mesa com calma. Só que os anos foram passando e eu fui adiando, porque sempre parecia existir um motivo para esperar mais um pouco. E aí, depois do que meus filhos fizeram comigo, aquele segredo ganhou um peso novo, porque não era mais só futuro, era justiça, era sobrevivência. Era o único pedaço de controle que eu ainda tinha numa vida que tentaram tomar de mim. Quando eu abri o bolso e senti o papel antigo, amarelado, eu quase não consegui puxar. As mãos tremiam, o coração batia pesado e por um segundo eu tive medo de olhar, como se ao olhar eu confirmasse que eu estava sozinho no mundo. Mas eu puxei, eu abri. E o som do papel se desdobrando foi como o som de uma porta antiga abrindo depois de anos trancada. Maria Aparecida não pegou de mim. Ela respeitou, só se aproximou e olhou de longe, com cuidado, como se aquilo fosse sagrado. Eu vi a expressão dela mudar. Primeiro confusão, depois surpresa, depois um tipo de seriedade que me assustou. Ela respirou fundo e disse, "Seu Antônio, o senhor tem noção do que é isso?" Eu respondi que era terra, que era documento, que era coisa antiga. Ela balançou a cabeça devagar e falou que eu precisava entender o valor real, porque aquilo não era pequeno, não era pouco, não era coisa que se guarda por acaso, que ali tinha patrimônio, tinha futuro, tinha poder de decisão, tinha a chance de mudar completamente a minha vida. E foi nesse momento que eu senti uma coisa que eu não sentia fazia muito tempo, uma esperança diferente, mais sólida, mais adulta. Não era aquela esperança ingênua de achar que alguém ia me amar de repente. Era a esperança de recuperar meu valor com as próprias mãos. Só que junto com ela veio medo. Medo de mexer nisso e causar uma guerra. Medo de abrir essa caixa e não conseguir fechar de novo. Medo de virar alvo. Medo de ver meus filhos se aproximarem de novo com outra cara, outra máscara, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei olhando aquelas folhas como se fossem um espelho do tempo. Tudo que eu escondi, tudo que eu calei, tudo que eu aguentei. E eu pensei em como a vida é cruel e irônica. Eles me jogaram num lugar frio, como se eu não valesse nada, sem imaginar que eu carregava no bolso um pedaço de destino que podia virar a mesa de um jeito que eles nunca iam prever. Eu fiquei com o papel nas mãos e senti uma responsabilidade enorme, como se eu estivesse segurando uma decisão que não era só minha, mas que ia afetar tudo e todos. E eu te pergunto, com a mesma sinceridade que eu senti naquele quarto, com as mãos tremendo e o peito apertado, se fosse você no meu lugar, segurando algo assim depois de ter sido destruído por quem mais devia te proteger, o que você faria? Guardaria mais? Revelaria? Usaria para recomeçar longe? Ou enfrentaria de cabeça erguida? Se essa pergunta bateu aí dentro, comenta o que você faria, porque eu juro que naquele momento eu fiquei parado, preso entre o medo e a coragem, tentando descobrir qual dos dois ainda morava em mim.
Maria Aparecida disse que a gente precisava de ajuda profissional, de alguém que entendesse documentos, registros, valores, alguém que pudesse me orientar sem me expor. Falou isso com cuidado, como quem sabe que eu tinha acabado de abrir uma caixa que ficou trancada por anos e que dali para frente nada mais seria simples. E eu entendi. Eu entendi que o segredo não era só uma saída, era uma porta. E porta, quando abre, não volta a ser parede. Eu sabia que eles iam voltar. Não no sentido bonito da palavra, não por arrependimento real, não por saudade, mas porque gente assim não suporta perder o controle da história quando descobre que a vítima não ficou onde colocaram. Durante dias eu senti isso como um pressentimento, como se o ar mudasse toda vez que meu celular vibrava, como se a rua ficasse mais silenciosa quando um carro passava devagar demais. Eu tentava me preparar, mas a verdade é que você nunca está pronto para encarar quem te quebrou por dentro. Você só aprende a ficar de pé mesmo tremendo. A primeira mensagem veio como se nada tivesse acontecido. Pai, precisa falar com você, é importante. Sem desculpa, sem vergonha, só a palavra importante, do jeito que eles sempre usaram quando queriam que eu obedecesse. Eu li e senti uma raiva subir, mas junto com ela veio uma calma estranha, uma calma que eu não conhecia. Era como se a humilhação tivesse arrancado de mim a última ilusão, e sem ilusão sobra espaço para a verdade. Eu respondi apenas onde? E fiquei olhando para a tela como quem assina um papel sem volta. Marcamos num lugar neutro, uma padaria grande em Indaiatuba, dessas que vivem cheias, onde não dá para gritar, onde o mundo vê. Eu cheguei antes e sentei numa mesa perto da janela. Pedi um café e fiquei observando minhas próprias mãos, tentando entender como elas ainda eram as mesmas depois de tudo. Quando eles entraram, eu reconheci de longe pelo jeito de andar. Carlos vinha na frente com o corpo duro, como se estivesse pronto para discutir. Marcos vinha um pouco atrás, olhando para os lados, como quem não quer ser visto. Os dois bem arrumados, perfumados, limpos, como se o mundo deles tivesse seguido normal, enquanto o meu tinha virado gelo e metal. Carlos forçou um sorriso que não chegou nos olhos. Pai, ainda bem que você está bem. Eu fiquei em silêncio, olhando. Marcos puxou uma cadeira e sentou rápido demais, como se quisesse terminar logo. Ele nem me encarou direito. Carlos continuou com a voz mansa, ensaiada. A gente ficou preocupado. Aconteceu uma confusão, você sabe. As coisas saíram do controle. Confusão. Foi essa palavra que ele escolheu. Como se me largar num necrotério fosse um mal-entendido. Eu senti meu peito apertar por um segundo, porque a mente tenta voltar para o lugar antigo, o lugar do pai que perdoa, do pai que engole. Mas eu não era mais aquele homem. Eu respirei fundo e disse, baixo, firme, não foi confusão, foi decisão. Carlos abriu a boca para retrucar, mas eu não deixei. Você olhou no meu rosto. Você falou aquela frase. Você me deixou lá, isso tem nome. Marcos tentou entrar com o papel de conciliador, mas era tarde. Pai, pelo amor de Deus, não foi assim. A gente estava nervoso, você também. Você fala umas coisas. Eu olhei para ele e senti uma tristeza funda, porque era meu filho tentando me culpar com a mesma facilidade com que respirava. Eu falei o quê, Marcos? Que eu trabalhei a vida inteira, que eu criei vocês, que eu não merecia ser jogado como lixo. A voz saiu com dor, mas sem tremor. Eu vi a mão dele apertar o guardanapo, o olhar fugindo. Carlos então mostrou o que ele realmente queria. Ele inclinou o corpo para frente e baixou a voz, como se fosse um segredo entre nós. A gente ficou sabendo de umas coisas, de umas propriedades, uns documentos. Parece que tem escritura no seu nome. Ali estava, o motivo real, a máscara caindo com naturalidade. Ele tentou disfarçar, completou rápido. A gente só quer ajudar, resolver isso do jeito certo, evitar problema. Família tem que se ajudar. Eu senti uma vontade enorme de rir, mas era um riso amargo. Família? Eu repeti.
A palavra saiu como um peso. Você lembra dessa palavra quando precisa de mim? Quando eu era útil? Quando eu era o homem que resolve, que sustenta, que cala? Mas quando eu virei incômodo, vocês me colocaram numa mesa de preparar corpo. Carlos fez um gesto de impaciência, como se eu estivesse exagerando. Pai, não foi assim. Você está dramatizando. A gente só... Eu cortei. Não, eu não estou dramatizando. Eu estou lembrando. E eu vou lembrar sempre, porque eu quase não voltei daquele lugar. Marcos tentou tocar na minha mão, um gesto falso de proximidade. Eu puxei a mão devagar, sem agressividade, mas com limite. Não encosta em mim, não agora. Ele ficou vermelho, olhou para o lado, como se estivesse sendo humilhado em público. E foi aí que eu senti a virada dentro de mim. Pela primeira vez, a vergonha não era minha. Carlos respirou fundo e mudou de estratégia. Veio com culpa, com chantagem emocional. Pai, a gente errou, tá? Mas você também tem que entender. Você é nosso pai. Você não vai virar as costas pra gente por causa de um momento. Um momento. Um momento. Eu engoli seco. Senti o gosto de ferro na boca e respondi com uma calma que eu não sabia que tinha. Um momento é esquecer um aniversário. Um momento é falar alto numa discussão. O que vocês fizeram foi escolher me apagar. O rosto de Carlos endureceu. Ele percebeu que não ia me dobrar. E quando ele percebeu isso, a honestidade dele apareceu do jeito mais feio. Então você vai fazer o quê? Vai deixar tudo para quem? Para aquela mulher? Para a estranha que te ajudou? A raiva dele era clara. Eu olhei bem nos olhos dele e senti uma dor enorme, porque era meu filho me chamando de traidor por eu ter sido salvo. Eu respondi devagar, para cada palavra cair como verdade. Eu vou deixar para quem me tratou como gente quando vocês me trataram como coisa. Marcos tentou mais uma vez, agora com voz baixa, quase chorosa, mas eu sentia o esforço por trás. Pai, a gente pode consertar. A gente pode recomeçar. Você não precisa fazer isso. Eu senti um aperto no coração, porque uma parte de mim ainda queria acreditar que existia algo ali, mas eu já tinha aprendido. Recomeçar não é voltar para o mesmo lugar fingindo que nada aconteceu. Recomeçar é eu me escolher pela primeira vez. Eu me levantei. As pernas tremeram, mas eu fiquei de pé. Olhei para os dois e falei o que eu nunca tinha tido coragem de falar em toda a minha vida. Vocês não me abandonaram naquele dia. Vocês me abandonaram faz tempo. Aquele lugar só deixou isso visível. Carlos abriu a boca para dizer mais alguma coisa, mas eu levantei a mão, não como ameaça, como limite. Chega, se vocês vieram por interesse, vão embora com ele. Eu não sou mais o velho que vocês empurram para onde querem. Eu paguei meu café e saí sem olhar para trás. Do lado de fora, o ar parecia mais leve, mesmo com o peito doendo. Eu senti uma libertação amarga, como quem arranca um espinho que ficou anos dentro da carne. Não foi vitória feliz, foi coragem, foi luto, foi o fim de uma ilusão que me custou quase a vida. E pela primeira vez, eu entendi que dignidade não é o que os outros te dão. É o que você decide não aceitar mais. Depois daquele encontro, eu voltei para casa em Indaiatuba com o peito doendo, mas com a coluna mais firme do que em qualquer outro momento da minha vida. Eu não vou mentir dizendo que foi fácil, porque não foi. Teve noite que eu acordei com a frase ecoando na cabeça. Teve dia que o cheiro de produto forte me fazia tremer. Teve hora que a saudade do que eu achei que era uma família quase me derrubou. Mas pela primeira vez, eu não usei essa dor para me diminuir. Eu usei para me acordar. Com a ajuda da Maria Aparecida e de gente séria, eu entendi o que eu tinha nas mãos e, mais importante, entendi o que eu tinha dentro de mim. Eu regularizei tudo do jeito certo, sem pressa, sem vingança, sem espetáculo. Eu transformei o segredo em segurança, não em arma. Peguei parte do que era meu por direito e fiz o que eu nunca tinha feito. Cuidei de mim. Um lugar simples, decente, com luz, com paz.
um médico, uma rotina, um prato quente sem culpa, e o resto eu usei para fazer algo que sempre achei que não merecia: recomeçar. O que aconteceu me ensinou uma coisa que eu demorei a vida inteira para aprender. Amor não é sangue, família não é sobrenome, respeito não é favor. E dignidade não é algo que você pede de joelhos, é algo que você protege de pé, mesmo que doa, mesmo que você esteja sozinho. Eu entendi também que justiça do destino não é ver o outro cair. Às vezes é só ver você levantar e nunca mais aceitar o lugar onde te colocaram. Hoje, quando eu olho para trás, eu não sinto ódio como antes. Eu sinto uma tristeza quieta, porque eu sei que eu fiz minha parte. Eu amei do meu jeito, eu sustentei do meu jeito, eu dei o que eu tinha. Se eles escolheram ser cruéis, essa escolha é deles. A minha escolha agora é outra. Viver com paz, com verdade, com limites. E essa paz não é ausência de lembrança, é presença de valor. Se essa história te tocou, se em algum momento você também sentiu que estavam tentando te convencer de que você não vale nada, fica comigo por aqui. Se inscreve no canal, porque essas histórias não são só entretenimento. Elas lembram a gente do que é ser humano. Ativa o sininho para não perder as próximas, porque cada história tem uma ferida, mas também tem uma saída. E se você chegou até aqui, eu agradeço de verdade, porque ser ouvido é um tipo de cura que eu nunca mais vou desprezar. Agora tem mais 2 histórias aparecendo na sua tela. Clique para assistir agora.